para o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. João capítulo 6, verso 47 ao 51. João 6, 47 ao 51. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também, eu só não achei ainda. Amém? Vou iniciar a leitura aqui. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Estamos diante de uma palavra. Jesus começa a falar para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus sempre foi rodeado de muitas pessoas, né? E ele sempre dava conselhos, ensinava as pessoas, falava da palavra, mas nem todos aqueles que estavam próximos deles queriam ouvir. As pessoas realmente rejeitavam a palavra de Jesus, porque à primeira vista parecia algo incômodo, algo que atrapalhava, algo que impedia eles de viver, mas na verdade trazia frutos e vida. E muitas das vezes Jesus disciplinava-os, corrigia-os, porque talvez era necessário corrigir. E às vezes nós achamos que uma correção dói, incomoda, mas em Hebreus no capítulo 12, verso 11 diz que nenhuma disciplina no começo parece boa, mas quando ela começa a gerar frutos, aí as coisas começam a ser diferentes. Tudo aquilo que nós achamos que parece que é ruim para nós, mas quando vem do Senhor não é ruim, é coisas boas. Jesus pode nos corrigir, pode nos exortar, mas quando nós observarmos o fruto que aquilo traz, nós vamos entender que é um fruto de vida, de paz e de alegria. Nós sabemos muitas das vezes que o ser humano tende a querer aconselhar uns aos outros, mas nós como cristãos temos que entender que não é qualquer um que podemos ouvir conselhos e seguir conselhos. Salmos 1 diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Ou seja, quando nós estamos diante da presença do Senhor, diante das pessoas, nós precisamos entender que não é qualquer conselho que nós temos que aceitar. Por quê? Nós estamos diante de uma igreja que ora, que busca a Deus. Se for para ouvir conselho, ouça conselhos de quem tem testemunho de vida, quem tem vida com Cristo e que pode nos aconselhar para continuarmos a nossa vida e a nossa carreira de fé. Muitas pessoas querem ser aqueles conselheiros, e é importante que nós observamos que o maior conselho que nós devemos ouvir que venha pela palavra. O maior conselho e ensinamento que nós devemos ouvir precisa vir pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra, quando vem ao nosso encontro, ela tem um direcionamento, ela tem um motivo pelo qual ela vem ao nosso encontro, e ela nunca vai vir para nos destruir, mas sim para trazer vida e edificar as nossas vidas. A palavra de Deus tem um ensinamento, tem instrução, tem disciplina, tem conselhos, tem ânimo, e todos os momentos da nossa vida a palavra vai trazer algo para nós, para poder nos colocar de pé e nunca nos derrubar. Jesus nunca se preocupou em derrubar ninguém. Ele sempre trouxe uma palavra de vida, de restauração e de poder para a vida das pessoas. Nós sabemos que João no capítulo 1, ele fala que no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Jesus nunca veio trazer nada de ruim para a gente. Ele veio trazer a própria palavra, o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida. E mais do que isso, uma vida em abundância. Jesus não veio destruir o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo pela palavra. Mas as pessoas quiseram abraçar as coisas do mundo e negaram a própria essência e a eficácia de Jesus. Negaram o poder de Jesus, abandonaram tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Nós observamos que no início do capítulo 6, Jesus veio fazendo milagres, sinais e prodígios. Isso é demonstrado desde a sua história. E João mesmo fala que se fosse escrito tudo que Jesus fez,
não caberiam em livros nenhum do mundo. Ele usa essa hipérbole, essa forma de linguagem para expressar que o poder de Deus é tão grande que muitas coisas que Ele fez não foram escritas, mas o que foi escrito nós vemos e acreditamos que pode acontecer nas nossas vidas também. No capítulo 6, Jesus aparece sempre acompanhado de multidões. Uma multidão sempre acompanhava Jesus, porque Jesus fazia sinais e as pessoas iam atrás do quê? Dos milagres. As pessoas muitas das vezes não iam pela palavra que Jesus pregava, mas iam atrás pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas. E Jesus sempre era rodeado de pessoas. Jesus, nesse meio termo, rodeado de pessoas, uma multidão o acompanhou, uma multidão se reuniu para estar com ele. E de repente começou a cair a tarde, e essa multidão ainda estava com ele. E Jesus pergunta para um dos seus discípulos: dê para essa multidão de comer. Afirma para um dos discípulos: dê para essa multidão de comer. Mas ele olhando falou: Senhor, são muitas pessoas, mesmo se nós fôssemos comprar, não daria para comprar. E Jesus pergunta para eles: mas não tem nada entre vocês? E de repente aparece um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Cerca de quase 5.000 pessoas, para alimentar aquelas pessoas. E Jesus pega, apresenta para aquelas pessoas os pães, mas antes disso Jesus pediu para que eles pudessem sentar. E nós sabemos o que é o sentar: é o descansar, é confiar, é acreditar que o milagre, a providência de Deus ainda acontece nas nossas vidas. Jesus sempre foi um Deus de providências, nunca deixou ninguém desamparado, nunca deixou ninguém abandonado. E Ele fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Aquele que se aproxima de mim, eu sou poderoso e galardoador para galardoar e abençoar aqueles que me buscam. E nós sabemos que a necessidade daquelas pessoas não era só um milagre que Jesus tinha. Eles tinham necessidades espirituais, mas não observaram aquilo. E que nessa noite nós possamos entender que a nossa necessidade está muito além de uma necessidade material, mas é uma necessidade espiritual. É o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu, é que nós precisamos nos alimentar, e é um alimento espiritual. E nessa noite Jesus tem preparado ele para nós. Depois desse milagre, Jesus tinha que continuar o seu caminhar, todo o seu trabalho. E ele percebeu algo muito importante, que as pessoas vieram para fazê-lo rei. Ele percebeu que aquelas pessoas que ele havia feito milagres, apresentaram-se para ele, queriam fazê-lo ele rei. Mas espera aí, Jesus não era um rei? Era. Jesus não tinha poder? Tinha. Mas só que o reino dele não era deste mundo. Ele não veio aqui para ser coroado pelos homens. Ele veio aqui para cumprir o seu propósito e ser coroado pelo Pai. Não existia nenhum reino nesse mundo, porque se ele cumprisse a vontade das pessoas, que era fazê-lo rei, o propósito dele não seria cumprido. E nós não seríamos alcançados pela misericórdia, pela graça e pelo sangue de Jesus na cruz, que perdoou os nossos pecados ao ressuscitar ao 3º dia, e nos deu o privilégio de poder estar aqui nessa noite para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. As pessoas queriam fazê-lo de Jesus rei, e Jesus não queria ser coroado aqui na terra, porque a coroa dos homens aqui na terra, ela se finda. O reinado das pessoas aqui na terra se finda, e Jesus não queria e não veio fazer um reinado que se iria se findar, mas o reino que Jesus veio fazer era um reino eterno. Jesus não veio cumprir só um momento da vida, Jesus não veio só viver 80 ou 30, 45 anos para poder fazer os milagres, não. Ele veio cumprir o seu propósito. Na idade certa ele veio, morreu e ressuscitou. Mas o reino dele não foi um reino passageiro, mas é um reino eterno, que durou 2000 anos atrás, ainda é hoje, e vai ser um reino eternamente para a glória de Deus. Esse reino jamais iria se findar. E quando ele viu que as pessoas queriam fazê-lo rei, ele saiu de cena. E para nós serve uma lição muito importante. Nós somos seres humanos. Toda a glória daquilo que nós fazemos não é nossa, mas é daquele que nos enviou.
Nós somos seres humanos. Os milagres que Deus opera por intermédio da nossa vida, a glória é dele. O louvor e a adoração, a glória é dele. A pregação da palavra, a glória é dele. Quando vir alguém para tentar fazer-nos uma pessoa importante, fuja, porque a glória ainda é de Jesus que usa nossas vidas. Jesus entendeu isso. O que ele fez? Ele saiu de perto daquelas pessoas e foi para um caminho. Os discípulos entraram no barco e Jesus não entrou com eles. Depois de 12 estádios, um período longo ali naquele mar, de repente quem vem sobre as águas? Jesus vem andando sobre as águas. Jesus se aproximou, aquela tempestade, aquele vento forte. Jesus veio andando sobre as águas e se aproximou dos discípulos e foi até a cidade de Cafarnaum. Porque Jesus queria se distanciar daquelas pessoas que não entendiam o propósito. Muitas das vezes nós nos distanciamos de Jesus porque nós não entendemos o propósito dele nas nossas vidas. Nós nos afastamos da presença porque nós não entendemos o propósito dele, que é transformar, restaurar, e não é dar reinos aqui no mundo, mas dar a glória nos céus, mano. Ele não quer dar um reino aqui que passa, mas ele quer dar para nós um reino eterno, uma morada eterna com ele. Porque a casa do Pai, em João 14 fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou voltar e vou buscar a minha igreja para que possa morar nessas moradas juntamente comigo. E ao chegar na cidade de Cafarnaum, aquelas pessoas que acompanharam Jesus e se alimentaram do pão, quase aquelas 5.000 pessoas, observaram que chegavam barquinhos ali naquele rio, mar de Tiberíades. Chegaram barquinhos, vinham barcos e nada de Jesus aparecer. O que eles entenderam? Jesus está do outro lado. Todo mundo entrou nos seus barcos e foram atrás de Jesus. E muitas das vezes nós vamos atrás de Jesus porque recebemos um milagre que ele nos fez. Muitas das vezes nós vamos atrás de Jesus porque ele curou. E não é ruim fazer isso. Nós temos que ir atrás de Jesus porque ele deu a salvação para nós. Nós temos que buscar a Jesus porque ele transformou as nossas vidas, tirou aquela mágoa do nosso coração, tirou o pecado do nosso coração, perdoou as nossas dívidas e perdoou tudo que nós havíamos feito e colocou a gente aqui assentado na sua mesa, entre os príncipes, entre pessoas importantes, aquelas que eram abandonadas pela sociedade. Jesus fez assentar aqui nas moradas celestiais. E chegando àquele lado, as pessoas pegaram os seus barcos e foram atrás de Jesus. Ao chegar atrás de Jesus, Jesus olha para eles e já sabia. Jesus conhece o coração de todo mundo. Não há como esconder nada de Jesus. Ele conhece a intenção do meu coração de poder ministrar a palavra nessa noite. Ele conhece a intenção do nosso coração em adorá-lo nessa noite. Não há como esconder nada de Jesus. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele vê tudo, ele tem todo o poder, ele conhece tudo. Nada que nós tentamos esconder dele nós não conseguimos. As pessoas se aproximaram de Jesus. Jesus olha para eles: vocês vieram até mim porque vocês comeram e se saciaram. Olha só o que Jesus fala para eles: vocês vieram até mim porque eu dei pão para vocês comerem. Vocês não vieram pelo propósito correto. Aleluia. Vocês não vieram pelo propósito que era a transformação da vida de vocês. Vocês não vieram pelo propósito que é a abstenção de todo o pecado, a fuga do pecado e a aproximação de mim, para que eu possa dar vida, e mais do que isso, vida em abundância, e uma vida espiritual. As pessoas procuraram Jesus pelo motivo errado, e às vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes nós buscamos a Jesus pelo motivo errado. Mas nessa noite, a igreja aqui no Jardim Jacira busca Jesus pelo motivo certo, que era para reconhecer, adorar e bendizer aquele que é digno de honra, glória e louvor e adoração eternamente, e não só aqui na terra, mas lá na morada dos celestiais. Quando nos aproximarmos dele também, nós o adoraremos e o veremos como ele é. E nesse meio termo, nessa conversa com aquelas pessoas, Jesus olha para eles e fala: vocês trabalham pela comida que perece, vocês trabalham pelo aquilo que vai ficar aqui, mas eu tenho um alimento para vocês.
Ah, Jesus, eu tenho um alimento para vocês que ninguém vai poder tirar de vocês. Eu tenho um alimento para vocês que ninguém vai poder roubar de vocês. E esse alimento sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que sacia a vossa fome. Eu sou a água, o sangue que sacia a vossa sede. Aquelas pessoas se alimentaram ali e passou, depois sentiram fome. Jesus estava oferecendo para eles o alimento que eles não sentiriam fome jamais espiritual. É isso que Jesus estava oferecendo para ele. Ele falou: eu sou o pão da vida. Os vossos irmãos, aqueles que comeram maná do deserto, eles morreram. Mas eu estou oferecendo o pão que vocês comerem, vocês não vão morrer, mas vão viver eternamente comigo na glória. Graças a Deus. E naquele momento, quando Jesus começa a falar para aquelas pessoas, ele estava na cidade de Cafarnaum, falando na sinagoga. E nós sabemos que na sinagoga que tinham pessoas, fariseus, tinham pessoas da lei, tinham judeus, homens dotados de conhecimento religioso. E aquelas pessoas estavam ali, começaram a murmurar entre si: quem é esse que está dando o pão da vida? Quem é esse que está oferecendo o pão da vida? Quem é esse que está falando que as pessoas vão comer da carne dele, vão beber do sangue dele? Quem é esse? Jesus conhece o pensamento das pessoas e conheceu o pensamento e a murmuração do coração deles. Olhando para eles, Jesus olha e repete as mesmas coisas: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas eu ofereço para vocês um maná que é o pão da vida, que vocês comerem, vocês jamais sentirão fome. E ao apresentar tudo isso, Jesus fala para eles: eu sou o pão da vida. E entramos aqui onde nós lemos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus afirma: eu sou o pão da vida, no verso 48 do capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Mas aquelas pessoas não aceitaram isso. Eles não aceitaram, ainda mais quando Jesus falou que verdadeiramente a minha carne seria comida e o meu sangue seria bebido. Aí que incomodou mais eles ainda, porque eles falavam: mas como essa pessoa que apareceu do nada, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, como é que ele aparece do nada e fala que a carne dele vai ser comida, o sangue dele vai ser bebida? Como é que ele fala que desceu do céu, sendo que nós conhecemos o seu pai e a mãe? Mas o propósito de Jesus não foi simplesmente nascer de um homem e de uma mulher, porque ele nasceu do Espírito. Ele não nasceu de uma conjunção entre homem e mulher. Ele foi dado pelo Espírito para nós, para dar vida e vida em abundância à nossa vida. Graças a Deus. E as pessoas não entendiam. Por quê? Só entende as coisas do Espírito aquele que é espiritual. Só entende as coisas do Espírito aquele que vive pelo Espírito. E aquelas pessoas não estavam vivendo pelo Espírito, por isso que eles não entenderam, por isso que eles abandonaram tudo, deixaram tudo de lado, porque eles não queriam entender, porque eles não haviam compreendido que Jesus era Espírito e estava oferecendo para eles o alimento espiritual. Porque as pessoas acham, às vezes, inclusive essas pessoas nessa época, achavam que só a alimentação, só o corpo era importante. Só cuidar do corpo, da liturgia, das questões religiosas era importante. Mas Jesus estava oferecendo algo muito além para eles. Estava oferecendo algo muito além. E nós sabemos que Jesus oferece uma coisa, quando Ele promete uma coisa, Ele cumpre. Porque Ele vela pela Sua própria palavra para poder cumprir. Quando Ele promete algo, Ele cumpre nas nossas vidas. E não há nada e nem ninguém que possa impedir quando Jesus promete algo nas nossas vidas. E se Ele prometeu que ia dar o pão da vida, é o pão da vida que Ele ia dar. Se Ele prometeu que ia dar vida e abundância, é vida e abundância que Ele ia dar. E se Ele prometeu que nós jamais sentiremos fome e nem sede, é porque a água da vida era Ele, e o pão da vida era o próprio Jesus Cristo. E nesse cenário, nós podemos entender que muitas pessoas, ao olhar para todo aquele discurso que Jesus deu, e parecia algo muito duro, não é? E as pessoas disseram isso: duro para nós é esse discurso, quem pode suportar? Porque eles não entenderam o que Jesus estava falando, eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo, por isso que eles acharam duro,
Quando Jesus falou que a carne dele seria comida, o sangue dele seria bebido, eles acharam duro. Podiam até achar que Jesus estava dizendo loucuras, mas Jesus sabia o que estava fazendo. As pessoas que não sabiam o que Jesus estava fazendo, porque elas não queriam compreender, não queriam entender as coisas espirituais. E Jesus não tinha só 12 discípulos, nós sabemos disso. O que são discípulos? São alunos. Jesus tinha muitos alunos que o rodeavam, tinha mais de 12 discípulos, tinha pessoas que acompanhavam ele, rodeavam ele, mas muitas das vezes aqueles que o acompanhavam não compreendiam o que ele queria falar, não entendiam. Nós temos exemplo claro disso. Os 12 discípulos, um traiu Jesus, andava com Jesus, ceiou com Jesus, acompanhou Jesus, mas mesmo assim não absorveu a palavra de Jesus. E que nessa noite nós possamos estar aqui com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, guardando o nosso coração, não jamais deixando-nos estribando para um lado ou para o outro, mas abraçando essa palavra e colocando dentro de nós, para que jamais o pecado possa reinar nos nossos corações, mas a palavra de Jesus possa habitar dentro de nós. E havia muitos outros discípulos, e Jesus fala para ele, porque o Espírito é que vivifica. O Espírito é que vivifica, a carne para nada é proveitosa. Por quê? Porque a carne tem um momento certo. Eu falei hoje pela manhã na escola bíblica dominical, nós sabemos o dia que nós nascemos, e nem sabemos muitas vezes que nós somos criança, mas nós sabemos pela data de nascimento que nós nascemos aquele dia, mas nós não sabemos o dia que nós iremos morrer. Nós não sabemos o dia que findará as nossas vidas. Nós não sabemos o dia que isso tudo se encerrará. Por isso que Jesus fala que a carne para nada é proveitosa, porque do pó veio, ao pó retornará. Jesus, a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 3 sobre isso, 3:1 se eu não me engano. Em Eclesiastes 12, no finalzinho do capítulo de Eclesiastes também fala que o pó, nós temos o pó, e ao pó nós retornaremos, mas o Espírito volta para Deus que o deu. E as pessoas, ao ouvirem esse discurso, começaram a doer o coração, e muitas pessoas começaram a abandonar Jesus pelo discurso dele. E por isso que eu comentei no começo, às vezes Jesus usa situações para nos alertá-los, para nos corrigir, e muitas das vezes, em vez de nós ouvirmos e entender que isso pode trazer fruto, nós fugimos da palavra, nós fugimos de Jesus. E foi o que essas pessoas, discípulos, fizeram, se distanciaram de Jesus, fugiram de Jesus, quando viu que aquele discurso era duro, porque a palavra de Deus nas nossas vidas tem que trazer o quê? Confronto. Nós ouvimos muito isso, e é uma realidade. Se não trouxer confronto, confrontar o pecado que habitava em nós, confrontar as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, e trazer o perdão dos pecados para nós, não haverá mudança. E Jesus é a própria palavra, ele trouxe confronto para aquelas pessoas, e elas fugiram, porque não queriam transformação. E nós nessa noite, nós mudamos o nosso destino, deixamos a nossa casa e viemos aqui, porque nós acreditamos que Jesus transformou as nossas vidas, e nos colocou aqui nessa noite, para adorar a Ele, mais uma vez, pela beleza da Tua santidade. Aquelas pessoas realmente se distanciaram de Jesus, deixaram Jesus de lado. As pessoas abandonaram Jesus, porque o discurso incomodou eles. E que a palavra jamais incomode o nosso coração, mas que traga transformação para as nossas vidas. Porque o importante para nós é sermos transformados, regenerados. Como Jesus falou para Nicodemos, importa que nascemos de novo. O importa é nascer de novo, mas não é nascer do corpo, é nascer da água e do Espírito. É isso que Jesus estava apresentando para eles: água, Espírito, vida, sangue, carne, mas era um alimento espiritual. É isso que a igreja precisava, é isso que as pessoas precisavam, mas as pessoas o abandonaram. Aquelas mesmas pessoas que sentaram no deserto, naquele lugar onde Jesus pregava, e se alimentaram do pão. Quando Jesus ofereceu o seu corpo para eles não quiseram. Eles viram os milagres, eles viram a multiplicação dos pães, mas quando Jesus ofereceu a vida, eles negaram a vida. Pois ofereceu o alimento espiritual, eles negaram o alimento espiritual. Porque muitas das vezes as pessoas querem viver e fazer aquilo que está diante dos olhos.
mas nós jamais possamos fazer o que está diante de nossos olhos, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque os justos viverão pela fé. Se eles recuarem, a minha alma não terá prazer neles. Nós não somos aqueles que recuam, mas nós seguimos adiante até a consumação dos séculos. Nós não abandonamos o barco, nós continuamos. A tempestade pode vir, mas Jesus vai vir andando, vai parar a tempestade, vai entrar conosco no barco, e nós chegaremos do outro lado para a glória de Deus. E ao chegar no final, para a gente poder encerrar, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Os 12 estavam ali. Pedro, com toda aquela sua ousadia, chegou e respondeu para Jesus: Jesus, para onde me irei? Para onde eu me irei? Para onde? Eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho nenhum outro lugar onde eu possa ouvir essa palavra de vida. Eu vou ficar com o Senhor e vou até o fim com o Senhor. Para onde me irei? Para onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu que Jesus não era só uma palavra qualquer, mas era uma palavra de vida eterna. Pedro entendeu que Jesus não era só um alimento para aquela multidão, mas era o pão da vida que desceu do céu. Pedro entendeu isso e falou: eu não tenho para onde ir, eu prefiro ficar com o Senhor, e vou com o Senhor até o fim. Ainda que um pouco depois Pedro negou, mas foi um dos maiores apóstolos, que no seu primeiro discurso quase 3.000 almas se renderam, no segundo discurso quase 5.000 almas se renderam. Ele foi até o fim, foi morto, mas não negou a fé em Cristo Jesus. E para a gente concluir, o alimento que nós precisamos é Cristo, porque o alimento de Cristo, o alimento que nos traz vida é Cristo. A palavra que nos traz vida, transformação, é Cristo. E a vida eterna nós só encontraremos por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe.